é o curso Produção de Conteúdo Científico e Jornalismo de Dados. Eu sou Ana de Medeiros Arte, sou professora de Biologia no Instituto de Biologia da Unicamp e coordenadora do blog Ciências da Unicamp. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o módulo Pesquisa e Uso de Informação Científica, sendo que ainda há 3 módulos depois desse. Entrevistas com cientistas e media training, storytelling com dados e produção de conteúdo em séries e campanhas. No curso de hoje, nós vamos falar de produção de uma pauta, fontes confiáveis de informação científica, métodos de pesquisa e coleta de informação e avaliação crítica de fontes e dados científicos. O que nós podemos falar sobre fontes confiáveis e informação científica? Bom, eu gostaria de retomar aqui nessa primeira aula do curso algo que nós falamos lá no curso 1, sobre divulgação científica, que é o nosso conceito de divulgação científica que está norteando todos os cursos dessa produção. Então, o nosso conceito que estamos usando aqui é possibilitar que o conhecimento científico se torne ferramenta para analisar fenômenos sociais e naturais e base para tomada de decisões no cotidiano. E isso é importante por quê? Porque se estamos falando de fontes confiáveis de informação científica para a produção de conteúdos, não é o nosso cotidiano como cientistas de como nós fazemos pesquisa para escrever um artigo, por exemplo. Então, neste momento, eu estou falando sobre as fontes confiáveis de informação científica para pensarmos a produção de pauta. Esta etapa da organização da nossa pauta é fundamental de estruturar para nós realizarmos as nossas pesquisas e estudos para escrever o produto que a gente quer, produzir um vídeo, podcast, seja um produto. Antes mesmo de ler um artigo, ler um livro ou qualquer outro material que vai embasar o nosso produto, é pensar de onde surgiu esse tema, qual é a relevância deste tema que eu quero falar para o meu público, qual assunto específico eu vou falar. Por exemplo, se eu trabalho com mudanças climáticas e saúde, de onde surgiu esse tema? Então, nós temos vários momentos, vários acontecimentos recentes que nos levam a falar sobre isso. Nós podemos falar sobre os incêndios nos Estados Unidos, os incêndios que aconteceram aqui no Brasil no ano passado, em 2024. Nós podemos falar sobre as enchentes que vem acontecendo, esses ciclos de chuva e frio e calor. São vários os temas de como isso afeta a nossa saúde de maneira geral ou em situações específicas. Aqui eu tenho uma localização de onde surgiu esse tema. Qual a relevância disso para o público que eu estou habituada a falar? Isso é um acontecimento que é fundamental, porque neste momento estamos com uma intercorrência e é importante em questão de como o meu público pode cuidar de ações para minimizar problemas de saúde, ou é um conhecimento científico geral e isso pode entrar num conteúdo que é mais rotineiro da nossa programação. E dentro do tema que é enorme, como mudanças climáticas e saúde, qual é a questão específica disso para transformar isso numa pauta e conseguir selecionar informações específicas para formular o meu produto. Então, antes de pensar nas fontes confiáveis dessa informação científica e onde pesquisar, a organização da pauta ela já está em andamento. Como é que eu vou delimitar, então, esse tema e a quantidade de informações específicas a ser estudada e organizada? Então, a estruturação da pauta, além do que nós já falamos em cursos anteriores, neste curso é parte de nós definirmos as fontes que nós vamos pesquisar e também o tempo que nós vamos dedicar para a organização desse material. Então, quanto tempo nós vamos estudar, como que nós vamos organizar essas informações para a produção final do nosso material, seja um vídeo, áudio ou texto. Essa etapa faz parte de um planejamento inicial, que quanto mais organizada, mais utilizada fica a nossa produção final. Nessa delimitação do tema, também é importante termos em mente que todo tema ele pode ter parênteses, desdobramentos e detalhamentos de informação. Nesse momento, o nosso editorial organizado previamente, como está no curso 1, e quais são as margens desse nosso tema para o nosso público, sempre são
questões importantes de nós voltarmos, analisarmos e percebermos a adequação de tudo que nós queremos pesquisar. Isso faz parte dos métodos de pesquisa e coleta de informação. Parece que eu estou aqui querendo, chover numa olhada, como a gente diz. Mas, na verdade, o que eu estou mostrando é que várias etapas anteriores, elas aqui fazem sentido, de novo, de nós revisitarmos e estruturarmos o nosso planejamento para a produção de conteúdo. Então, a delimitação do tema é o que nos ajuda a organizar as especificidades das informações que nós vamos trabalhar em cada uma das pautas. E, portanto, vai nos direcionar a quantidade de material que nós leremos e os tipos de materiais que nós vamos ler para fazer a produção dos nossos materiais de divulgação científica. E aí eu vou retornar, então, às perguntas da LID, que nós falamos de novo lá no nosso primeiro curso. A LID, ela compõe as 5 perguntas que organizam o nosso material. Então, o que, onde, por quê, quando e como. Essas perguntas direcionam as nossas leituras e o que nós temos que ter de informação para cada pedacinho da nossa pauta. Então, retomar a atividade de montar a LID antes de iniciar a produção dos nossos materiais nos ajuda a organizar tudo isso, responder rapidamente essas perguntas é um direcionamento que nos possibilita ver em que bases de dados nós encontraremos essas informações necessárias para a nossa pauta e mesmo que, de novo, pareça redundante e seja uma atividade extremamente rotineira, vale a pena parar tudo, organizar esse textinho e delimitar o escopo do nosso trabalho. Parece, de novo, redundante, parece maçante, mas faz parte de um planejamento que otimiza o nosso trabalho e faz ele inteiro ficar mais redondinho junto ao nosso editorial e toda a identidade do nosso projeto. Então, dentro ainda dos métodos de pesquisa e coleta de informação, para a organização dessa informação científica, nossa seleção e leitura de informações, é importante nós sabermos que tipos de pauta nós estamos querendo fazer. Por exemplo, é uma pauta quente, o melhor local para termos informação imediata são os jornais. Também podemos olhar para notas técnicas e boletins e alguns artigos. Obviamente, para uma pauta quente, que são aquelas pautas emergenciais e de acontecimentos específicos, os artigos não vão responder a esta pauta específica, mas nos dão embasamento teórico para conseguir dar conta de explicar um determinado fenômeno. Já as notas técnicas e os boletins costumam ser informações oficiais que vão nos ajudar a ver elementos, dados específicos sobre aquele acontecimento. E, por fim, os jornais nos dão não só a relevância do tema, que normalmente é por onde esses temas estouram em termos de interesse da audiência, mas também nos dão informações de localizações, de datas e informações específicas que, obviamente, não estarão em artigos que têm um outro tempo de publicação e outro público e outra relevância social. Um exemplo de pauta quente é, por exemplo, esses momentos de calor extremo que temos vivido nos últimos anos. Pensando que, além de calor extremo, em algumas cidades nós temos o que vem sendo chamado de bolhas de calor, isso é um tema extremamente interessante como uma pauta quente para falar, porque nós podemos falar tanto das questões climáticas e ambientais que estão acontecendo ali naquele momento, o que causa uma bolha de calor, por exemplo, quanto o que isso interfere na nossa saúde e como nós podemos tomar pequenas decisões diárias para conseguirmos lidar com este fenômeno. Isso é um exemplo de pauta quente. Nós teremos a notícia no jornal, existem notas técnicas de instituições e sociedades científicas para direcionar esse debate e para embasar esse debate também, e artigos que falam de temperaturas extremas e saúde que podem nos ajudar a dar conceitos gerais e organizar esse material com maior embasamento. Nós podemos ter também as pautas conceituais, que são que tipo de pauta? Aquelas pautas que são mais rotineiras, são o nosso feijão com arroz da divulgação científica. A divulgação científica não vai viver só de pautas quentes. Então, aquele nosso material que toda semana tem alguma coisa para falar,
ou toda quinzena, dependendo da nossa organização, do nosso calendário, ele é feito principalmente de artigos e livros científicos e também teses e dissertações. Então, são aqueles materiais que não vão falar de especificidades do nosso cotidiano, mas de questões que são muito maiores. Por exemplo, quais são as formas de transmissão de dengue? O que é dengue? Quais são os sintomas dessa doença? Ou o que significa falar que o nosso planeta está passando por um momento de mudanças climáticas? É só ter mais frio ou mais calor? Ou são questões que dizem respeito à forma como os ecossistemas estão lidando com as alterações que os seres humanos têm feito no planeta? Isso não é uma pauta quente no sentido de que nós não estamos falando de algo específico, mas de mudanças que vêm acontecendo e trazendo conceitos diferentes, como, por exemplo, o que é um ambiente que não estaria sofrendo uma mudança climática? Como, entre aspas, era antes? Quais os grandes efeitos de saúde que nós podemos ter? Como que as cidades têm interferido e proporcionado que essas mudanças climáticas tenham efeitos mais severos? Todas essas relações, elas fazem parte de um tipo de conteúdo que precisa de um embasamento mais apurado, mais robusto e com uma carga de estudo que é completamente diferente das pautas quentes. E a outra pauta, que também é bem comum, que diz respeito a essas pautas conceituais, mas tem elementos diferentes, que são as curiosidades. Também nós vamos encontrar em artigos, livros, teses e dissertações. Normalmente, as curiosidades, elas dizem muito respeito ao próprio nosso ritmo de estudo. Então, nós estamos lá estudando coisas que dizem respeito à nossa pesquisa e nós achamos um ou outro artigo que fala de coisas muito legais, muito bonitinhas ou muito diferentes de tudo que a gente já leu. E isso pode virar uma pauta. Então, são informações que são extremamente diferentes e que fazem sentido para o público saber, no sentido de entender melhor como é que se faz ciência e como é legal gostar de ciência e de aspectos específicos de áreas de conhecimento. Essas pautas, elas normalmente vão ser retiradas também de artigos, teses e dissertações. Aqui pensando que teses e dissertações têm um conjunto de conhecimento muito novo e que às vezes nem foi para artigos científicos ainda em sua totalidade. E aí, quais são essas bases, né, que nós consultamos? Eu trouxe aqui as mais comuns. Eu não vou detalhar cada uma delas, pois cada área técnica tem suas bases mais específicas. Então, eu trouxe aquelas mais gerais que grande parte dos cientistas conhecem, que são o Cielo, PubMed, Periódico CAPES e a Web of Science. Então, essas bases nos possibilitam pesquisar artigos específicos da nossa área de conhecimento e que, por serem indexadores, elas também já têm uma seleção que nos indica uma qualidade mínima de periódicos, né, e de informações científicas, portanto. Considerando que nós somos de uma determinada área e, junto com essa base de dados, aqui eu trouxe 4 indexadores, nós temos algumas camadas aqui de verificação de conteúdo, confiabilidade e validação dessa informação. Então, eu não estou querendo dizer aqui, é óbvio, que só porque está no cielo é bom, é verdade, é verídico, é científico. O que eu estou querendo dizer aqui é que esses indexadores, eles são um indicativo de qualidade. E junto com o meu conhecimento da área e a minha expertise, eu vou retomar isso até o final da aula, isso faz parte das fontes confiáveis de informação científica. É um validador, mas isso tem que passar também pelo teu crivo como pesquisador, pesquisadora, sobre esse campo que nós estamos atuando e comunicando. Outra fonte confiável de informação científica são as bases públicas e institucionais. Eu trouxe um exemplo aqui de uma base que eu gosto muito e que dentro do campo da saúde, do ensino de saúde, que é uma das áreas que eu atuo, eu uso bastante e ensino para os meus alunos, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, a Biblioteca Virtual de Saúde é uma grande rede com mais de 1.000 instituições em 40 países da América Latina e Caribe que cooperam com bases de dados de diversas instâncias nacionais, temáticas e institucionais. Então, a gente vai ter, desde literatura latino-americana e do Caribe, em ciências da saúde, nós vamos ter descritores de ciência
de ciências da saúde, que são recursos para apoio a decisões de saúde, nós vamos ter notas técnicas. Então, a Biblioteca Virtual de Saúde ela é um indexador de muitos tipos de materiais e, junto com a literatura latino-americana, ela também está vinculada, por exemplo, a OPAs, aos ministérios, às secretarias municipais e estaduais de vários setores da América Latina. Isso é importante de nós pensarmos, porque além de periódicos no campo da saúde, a Biblioteca Virtual de Saúde também tem dados públicos e, mais do que isso, brasileiros e latino-americanos. Considerando o conceito de divulgação científica que eu falei lá no início, eu sempre acho pertinente nós pensarmos que as informações científicas que dizem respeito a países que sofreram processos, por exemplo, como o nosso, de colonização, processos políticos de independência, de formulação das carreiras científicas, de produção do conhecimento científico, são interessantes para nós pensarmos a nossa divulgação científica relacionada a aspectos que são semelhantes aos nossos. Então, a nossa comunicação também falar, claro, a partir dos grandes cânones da ciência, mas também de cânones da ciência de países que dizem respeito à nossa realidade, ao nosso cotidiano e que têm semelhanças e problemas muito parecidos com os nossos. Então, a Biblioteca Virtual de Saúde é um ótimo exemplo de uma base de dados que fala de uma ciência produzida dentro do país e de países muito semelhantes aos nossos, em termos de problemas e de desenvolvimentos também. Outra fonte que também faz parte dessa análise das fontes confiáveis de informação científica são as fontes jornalísticas. E aqui, um parênteses importante. Divulgação científica não é jornalismo. E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando de pautas quentes e pautas cotidianas e de como analisar esses materiais para montar a nossa própria pauta. Claro que existe o jornalismo científico e ele muito se aproxima da divulgação científica, mas não é disso que nós estamos falando. A divulgação científica não tem a obrigação de noticiar acontecimentos. Neste sentido, a nossa produção de conhecimento, a nossa produção de materiais, ela pode ser num ritmo diferente e com propósitos diferentes do jornalismo. Mais do que noticiar um fato, é interessante, muitas vezes, ao analisar esses fatos que estão acontecendo na sociedade, como, por exemplo, ondas de calor, bolhas de calor dentro de municípios e como isso afeta a saúde, mais do que anunciar que isso está acontecendo, nós podemos olhar esses fenômenos e explicar o que está acontecendo e por que está acontecendo. E isso é uma ação diferente do que o jornalismo tem como tarefa e ato na nossa sociedade. Então, a divulgação científica olha para a fonte jornalística como um dos materiais para coletar informações e produzir suas próprias pautas. Então, jornais e veículos de comunicação são esses espaços para analisar os assuntos que estão em alta e qual a relação desses assuntos com a nossa área de produção de conteúdos e divulgação científicas. E aí, muito especificamente em relação às pautas quentes, nem tudo precisa ser comentado. Mas pode virar material para produções com mais profundidade e informações específicas. Não é obrigatório a cada acontecimento nós produzirmos materiais para a sociedade. Nem tudo precisa ser falado, mesmo tudo sendo importante. Por último, como fontes confiáveis de informação científica, o que é importante nós nos atentarmos? É a nossa formação pessoal. Primeiramente, é sempre relevante nós lembrarmos de uma frase que muito é dita sobre a divulgação científica. Divulgadores de ciência não precisam de formação específica. Isto é verdade. No entanto, é importante também nós deixarmos muito claro que nós não sabemos falar de tudo. Portanto, se eu sou uma cientista que comunica a ciência, quais são os temas que eu consigo falar de maneira rápida e ágil, por exemplo, em pautas quentes, sem que eu cometa erros que podem prejudicar o debate? Por outro lado, se eu sou comunicador, uma comunicadora de ciências, não é qualquer pauta que só lendo um ou outro material, eu também vou saber falar com eficiência. Então, reconhecer os nossos limites
faz parte daquela organização de editorial que nos ajuda a estabelecer quais são as pautas que nós não falaremos e por que nós não falaremos. Nós não temos condições teóricas para falarmos de tudo. E está tudo bem. Né? Então, a divulgação científica é mais do que falar sobre artigos e dados isolados. Ela precisa aprofundar temas públicos para não especialistas, o que requer mais do que uma revisão rápida de alguns dados e artigos técnicos. Então, a minha formação pessoal é que dá essa linha de condução do meu editorial. Quais são os temas que eu vou falar, do que eu não posso falar de maneira alguma, e quais são os temas que, se eu me dedicar um determinado tempo, eu posso falar. Ou, então, quem que eu posso convidar que vá dar conta dessa pauta para ela ficar completa, interessante e sem possibilidades de erros. Por fim, a avaliação crítica de fontes e dados científicos. Aqui nós vamos falar de 3 coisas. Do uso dos artigos científicos na divulgação científica, a função do material de pesquisa e os limites pessoais na produção. A divulgação científica ela tem uma tarefa, ao tornar o conhecimento acessível e uma ferramenta para pensar o mundo, como eu falei lá no início. Que é também proporcionar que o nosso público compreenda o que é e como se faz ciência. Aqui está uma questão do uso de artigos na divulgação científica. Para realizar uma pauta, pode ser que eu tenha como base 1 ou 2 livros, 3 artigos, 20 teses, não importa. Eu vou usar esse material para o meu público ou só para produzir a pauta? Então, aqui, quando a gente fala do uso de artigos e dados técnicos, né, como uma base do nosso trabalho, existem dois usos que nós podemos fazer aqui que podem ser interessantes na produção da pauta e para o meu público. Então, é primordial que nós selecionemos materiais, né, para apresentar ao nosso público e proporcionar para eles uma compreensão desses materiais e da sua produção, mesmo que a leitura em si dos artigos não faça parte da rotina deles. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu posso ler 3, 4 artigos para uma pauta, para um vídeo, por exemplo, de 1 minuto e meio. Eu não vou conseguir falar desses 4 artigos. Eu li 4 artigos para entender, em 4 abordagens diferentes, um aspecto que eu quero falar para o meu público. Eu posso mostrar para o meu público esses artigos no sentido de um trabalho que também faz parte da comunicação, para eles entenderem o que é ciência. Como se faz essa leitura? Quais são esses artigos? Onde eu encontro esses artigos e por que eles são uma fonte de informação científica? Aqui o que eu estou querendo dizer é, faz parte da divulgação científica, ou pode fazer parte da divulgação científica, nós apresentarmos elementos da ciência e do como se aprende ciência para o nosso público, apresentando essas bases de dados científicos, seja periódicos, notas técnicas, etc., para eles compreenderem que esses materiais não vêm só da nossa cabeça. Existe uma base ali que nós consultamos para conseguir falar. Isso pode ser parte não só da avaliação crítica, no sentido do que ler, mas do como apresentar este material ao nosso público. Além disso, ler e buscar informações em base de dados faz parte do nosso treinamento como científicos. Mas é importante lembrar que diferentes áreas possuem informações com escopos, linhas teóricas, metodológicas completamente diferentes. E não é a leitura de 1, 2, 15 ou 25 artigos que vai nos dar condições de falar de um tema que foge da nossa área. Quando nós estamos falando do uso de artigos na divulgação científica e da função desse material dentro do nosso trabalho, é importante entender que o fato de eu saber ler artigos não me habilita a ler qualquer artigo. E que esse trabalho, quando eu apresento uma pauta, ele é uma análise crítica do meu trabalho, mas também do trabalho que eu estou entregando para o meu público. Delimitar isso para o meu público faz parte de conseguir montar materiais de divulgação científica que apresentem esse fazer da ciência e delimitem que áreas técnicas diferentes requerem leituras diferentes. Então, como eu falei, tudo pode ser interessante, mas nem tudo é nossa tarefa explicar. Reconhecer que nós não vamos dar conta de todos os pedidos de pauta que nos chegam e que, para nós, faz parte da nossa linha falar de determinados temas e deixar de lado outros temas é uma questão de respeito com o conhecimento,
de respeito com áreas de formação e com a qualidade do material que nós queremos apresentar para o meu público. Então, isso diz respeito a também de um trabalho de educação do nosso público, dele entender e nós sermos os porta-vozes de um campo de conhecimento específico e demonstrarmos que existem outros campos que podem atender demandas diferentes. Então, é normal o nosso público solicitar, por confiança no nosso conhecimento, posicionamentos específicos para acontecimentos diversos. E também é nossa tarefa olharmos para a nossa condição, os nossos limites pessoais e dos nossos projetos e dizermos, não vamos falar disso, pois a minha formação pessoal, a formação da nossa equipe aqui, ela não consegue proporcionar um conhecimento que seja verificável, de qualidade e validado dentro do nosso escopo de trabalho. Então, nessa aula, era isso que eu tinha para falar com vocês. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre entrevista, cientistas e media training. É isso. Muito obrigada pela atenção.